Sr. Vice-Reitor, meu caro querido amigo José Vicente, como se podemos apoiar, meus senhores, estudantes, professores, uma alegria enorme voltar a Porto Alegre. Eu venho aqui a Porto Alegre sempre, desde há muitos anos, numa dupla qualidade, por vezes como professor universitário, por vezes como ativista do Fórum Social Mundial, e aqui tenho estado muitas vezes com muitos de vós, e é portanto um gosto enorme voltar aqui e naturalmente participar nos 80 anos desta universidade, que está hoje no primeiro escalão das universidades brasileiras e latino-americanas, o que obviamente me dá um motivo de orgulho muito grande. Estar aqui convosco, naturalmente, que é uma grande alegria. Eu penso que eu estou virado para um dos lados da plateia e não para o ver que estava. Ora bem, o tema que eu vos propus é um tema talvez vos possa surpreender, porque a ideia, por um lado, estranha das epistemologias do Sul, e por outro lado, a ideia de que é preciso fazer uma reforma profunda das ciências sociais. Nós, aqui no Brasil, na América Latina, em geral, assistimos a um grande desenvolvimento das ciências sociais, com jovens cada vez mais interessados nos estudos das ciências sociais e humanas, eu diria, e, no entanto, eu venho-vos falar da necessidade de reformar as ciências sociais e humanas. E faço exatamente porque, no momento em que, apesar de tudo, e apesar de todo este entusiasmo que podemos conhecer, sobretudo aqui no Brasil, neste momento, que não é propriamente comum na América Latina, mas aqui no Brasil, de que neste momento há, no entanto, sinais de borrasca, como diria o Gabriel Garcia Marques, há sinais de tempestade sobre nós, sobre os cientistas sociais, sobre as universidades, sobre a democracia e, muito particularmente, sobre as ciências sociais e humanas. E, portanto, há dois contextos distintos que nos levam a pensar que devemos, hoje, epistemologicamente, pensar o futuro. Porque fazer epistemologia é praticamente pensar o futuro hoje. É tentar ver que tipo de conhecimentos é que vamos validar, conhecer, produzir daqui a uns anos, daqui a umas décadas, quando, efetivamente, os problemas que hoje nos parecem estar a emergir se consolidarem, se é que se consolidam. Portanto, é sempre numa lógica de antecipação, mas também da memória, isto é, de análise, com um diagnóstico mais ou menos rigoroso do tempo em que a gente vive, que podemos fazer uma certa antecipação do que está no horizonte para as ciências sociais e humanas. E então, eu diria que o que está a ocorrer a nível global, e portanto, as coisas no mundo, o capitalismo sempre foi assim, tem um desenvolvimento desigual e combinado. Ou seja, em certos países podemos estar a assistir, por exemplo, ao crescimento económico, enquanto outros estão a assistir à recessão. Num certos países ou numa região podemos estar a assistir a um aumento da proteção social, como tem acontecido nos últimos anos no Brasil, enquanto na Europa, sobretudo na Europa Sul, estamos a assistir exatamente a uma perda da proteção social. O movimento é desigual, mas está articulado e de facto, quando a gente olha para as tendências hoje globais do que está em causa, o que é que nós notamos? Nós notamos, efetivamente, que a nível global nós temos vindo a notar, como tendência forte, um ataque do neoliberalismo às ciências sociais e humanas. Se virdes bem, sobretudo no norte global, Estados Unidos e a América e a Europa, nós temos estado a assistir a um desinvestimento das universidades e dos Estados nas ciências sociais. Fecham-se departamentos de Sociologia, fecham-se departamentos de Humanidades, fecham-se departamentos de Antropologia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em vários países da Europa. E, portanto, os investimentos das universidades estão a ir, muitas vezes, e das instituições de ciência, para as nanotecnologias, para a biotecnologia, para áreas onde o conhecimento
permite dar uma rentabilidade à economia, ou seja, está-se a tentar e a entrar num momento em que o conhecimento não tem valor em si mesmo se não tiver valor de mercado. E não tendo valor de mercado, naturalmente, quem não dá emprego, não tem emprego, basicamente, não conhecimento. E, portanto, nós estamos a assistir exatamente a uma crítica que tem a ver com a entrada de lógicas neoliberais de gestão da universidade, de gestão dos financiamentos, a que vai no sentido de hostilizar aqueles conhecimentos cuja utilidade para o mercado, a utilidade para a sociedade, muitas vezes em muitos países, deixou de ser outra coisa senão aquilo que os mercados querem. É isso exatamente o que os mercados globais estão a tentar fazer, e portanto surge aqui um ataque. Onde é que vem este ataque? Porquê que é este ataque? As ciências sociais, afinal, têm ratificado muito do que ocorre nas nossas sociedades. Onde é que vem este ataque? Há um ataque externo, antes de mais, e esse ataque externo tem a ver exatamente com todos aqueles que hoje controlam as lógicas, sobretudo nos países governados por governos conservadores, que infelizmente vão ser a maioria no mundo, e que aqueles que estão encarregados de realizar o financiamento da ciência têm fundamentalmente o objetivo de vincular a ciência às necessidades do mercado, da investigação, da inovação e da tecnologia. Isto é notório em muitos continentes, é notório na União Europeia. Neste momento nós temos o Horizonte 2020, que é o horizonte que determina as áreas estratégicas de investigação nas diferentes áreas, e foi devido à intervenção do Parlamento Europeu que nós tivemos as ciências sociais uma secção autónoma para as ciências sociais e humanas, porque a versão da Comissão, muito mais premiada aos interesses do capitalismo financeiro internacional, nem sequer contabilizava as ciências sociais como um setor autónomo. Punha-as como auxiliares da inovação científica, tecnológica, dos mercados, etc. Portanto, fundamentalmente, o que nós estamos a assistir é que este ataque externo tem vindo a ter um impacto significativo nas ciências sociais, sobretudo porquê? Porque os governos conservadores têm vindo, de alguma maneira, não só a desinvestir nas ciências sociais e humanas, mas estão a tentar criar outras ciências sociais, que por vezes chamam-se ciências do comportamento. O que é que isso quer dizer? Nós estamos a assistir hoje a que o conhecimento que tradicionalmente tem sido fornecido pelos cientistas sociais para as políticas públicas de educação, de saúde, de segurança, etc., está hoje a receber a concorrência de as agências e as empresas de consultoria que estão a produzir esse conhecimento em paralelo. Hoje, grandes empresas de consultoria, uma PricewaterhouseCoopers, uma Deloitte, por exemplo, que tem hoje centenas de advogados, milhares, aliás, no seu serviço, também têm cientistas sociais. Tem antropólogos, tem sociólogos, que querem produzir uma ciência diferente daquela que nós, nas universidades, sempre fizemos. Isto tornou-se muito claro quando, como se lembram, aquele naufrágio do Exxon Valdez, no Ártico, nos Estados Unidos, que causou uma contaminação enorme de águas e que, de imediato, as organizações, governamentais, o Estado norte-americano, convidou antropólogos das universidades para poderem fazer uma análise da contaminação das águas, na alteração que aquilo causava à vida dos esquimós, aos ecossistemas da região, e a empresa, a Exxon, contratou os seus sociólogos e antropólogos para fazerem um relatório alternativo, mostrando que a questão não era tão dramática, que a contaminação não era tão forte, e que os esquimós até tinham muito a ganhar com a exploração do petróleo, claro. E, portanto, isto foi um primeiro sinal de que, efetivamente, havia a possibilidade de fornecer um conhecimento que não é aquele conhecimento útil de que vou falar a seguir, que as ciências sociais sempre produziram, mas é um pensamento funcional. Isto é, uma empresa precisa, ou um Estado, ou um governo, precisa de dados que justifiquem, por exemplo, a privatização da educação,
e encomendam um estudo que justifica exatamente a privatização da educação ou a privatização da saúde. É o que está a acontecer na Europa hoje. É o que está a acontecer na Europa hoje. Portanto, não se confia mais numa ciência social livre, independente, de raiz universitária, mas se procura uma ciência vinculada aos interesses políticos ou económicos de quem compra. Claro, nós podemos dizer que há aqui imediatamente um conflito de interesses. Então, quem me paga é que vai me encomendar o estudo, portanto, como é que eu posso fazer um estudo independente? Conflitos de interesses. Ainda agora, recentemente, viram nos Estados Unidos como uma destas empresas de consultoria foi multada porque não deu conta das falcatruas, das fraudes que estavam a ser cometidas pela empresa a respeito da qual ela estava a fazer estudos. Claro, os estudos eram pagos pela empresa, o Citibank. Como é que ela podia ter autonomia para poder produzir um conhecimento que pusesse a nu as fraudes no sistema? Mas é para isso que estamos a caminhar. Vários ministérios na Europa, neste momento, que tinham os seus centros de estudo, os seus gabinetes de estudo, estão a eliminar o gabinete de estudo, muita via sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, historiadores, e estão a fazer outsourcing. Isto é, contratam os serviços que são necessários a estas empresas. E as empresas produzem, efetivamente, um trabalho que tem termos de referência muito escritos, obviamente, muito bem definidos, e que esses são, fundamentalmente, os interesses de quem contrata exatamente estas empresas. Tudo isto para vos dizer que estas críticas externas estão a desestabilizar um pouco a comunidade das ciências sociais. Já se começaram a organizar congressos de ciências sociais alternativos aos nossos, aos dos cientistas sociais, das ciências humanas, onde se está a procurar dar credibilidade científica a este trabalho estritamente vinculado aos independentes. Isto é, naturalmente, uma nuvem no horizonte. Nós nunca sabemos em que momento é que ela vai transformar-se numa tempestade, mas obviamente que é bom que a gente se prepare para que estejamos a ver o que está no horizonte para as ciências sociais. Não é uma questão de serem úteis ou não úteis, é serem funcionais em determinados objetivos concretos. E, portanto, nós hoje temos, sei lá, a Europa está neste momento a entrar, obviamente, no caminho neoliberal, como é todos conhecido, e o seu símbolo, talvez mais genuíno, é o Transatlantic Partnership. O Transatlantic Investment Partnership é um tratado de livre comércio entre os Estados Unidos e a Europa. Os dois blocos estão em decadência e estão-se a unir exatamente para tentarem confrontar-se com os BRIC, com os países emergentes, com o facto de que a globalização neoliberal representa neste momento o primeiro momento pós-ocidental do capitalismo global. A dinâmica não está a vir destes dois blocos. Os Estados Unidos há muito tempo em declínio, mas obviamente com muita capacidade de resistência, e a capacidade aumenta na medida em que se juntam. E que se juntam, naturalmente, quando dois blocos estão em decadência, e os dois se juntam, naturalmente o mais forte coloniza o mais fraco. É exatamente o que vai acontecer com a Europa, uma vez que a Europa, ao aceitar este Tratado de Livre Comércio, vai funcionar uma espécie de México, digamos assim, em relação aos Estados Unidos e ao Canadá. Portanto, em breve, nós vamos comer todo o lixo da comida do gado norte-americano, com aquelas hormonas todas, do crescimento, todos os transgénicos que estão proibidos na Europa, pois obviamente que os vamos ter todos à disposição e naturalmente muito mais baratos que a carne do meu talhante na cidade de Coimbra, que as vacas andam ali no Mondego a pastar os pastos férteis do rio que bordeja a minha cidade. Mas, portanto, isto significa que, efetivamente, este bloco está, de alguma maneira, a orientar-se por lógicas neoliberais que têm, obviamente, uma tendência para hostilizar todo o trabalho independente que nós podemos realizar na nossa ciências sociais. Bem, podia-se dizer que é um ataque externo, injusto, e que as ciências sociais são de ótima saúde e, portanto, estamos com muita força para resistir a isto. A verdade é que não. Nós passamos por um momento de autorreflexividade nas ciências sociais muito forte. Há um sentimento
nas ciências sociais, na comunidade dos cientistas sociais, que nos leva a pensar que muito do que nós fizemos nas ciências sociais parece ter sido esgotado. Deixámos de ter grandes ideias acerca da transformação social. Continuamos com as grandes ideias que vinham dos pensadores do século XIX. Estamos no século XXI. Sabemos cada vez mais sobre cada vez menos. Entramos nos detalhes, mas não vemos a big picture. Alguém está a desenhar a big picture, mas não somos nós. Somos parte dela, mas não participamos na sua elaboração. Há aqui uma ideia de exaustão, de esgotamento, que nos deve deixar, obviamente, e nos faz pensar por que razão é que isto surge. E aqui vemos que as ciências sociais não podemos olhar para elas assim, de uma maneira geral, uma vez que temos que analisar as diferenças, e diferenças fundamentais que existem na construção do paradigma das ciências sociais, entre um norte global, neste caso os países desenvolvidos no século XIX, que é de onde surge a teoria social, e hoje o que se produz no mundo e, portanto, como é que, de alguma maneira, a discrepância, temos problemas comuns no Norte e no Sul, mas problemas também específicos. A partir do século XVII, o conhecimento, a grande curiosidade, o grande motivo que havia da construção do conhecimento era a curiosidade. No entanto, no momento em que se começa a anunciar a Revolução Industrial, nós vamos assistir a que a curiosidade, como motivo fundamental da construção do conhecimento, vai ser substituída pelo conceito de utilidade. E as ciências sociais, quando elas se legitimam, fundamentalmente, na Europa, naquela altura, no final do século XIX, é um momento em que as ciências sociais procuram ajudar a resolver os problemas emergentes do capitalismo do século XIX. E esses problemas eram problemas sociais graves. Era a prostituição, era a polarização social, eram as doenças, eram as cidades a abarrotar de gente, dos camponeses que eram expulsos das suas terras e não tinham, obviamente, condições dignas de viver na cidade, e, portanto, chamou-se a isso a questão social. E as ciências sociais entram exatamente com uma dupla missão que, aliás, se vai refletir nos nomes das ciências sociais. Por um lado, esta Revolução Industrial cria a ideia de uma certa barbárie que está a suceder. O capitalismo aparece como antissocial, como uma forma de barbárie social que está a destruir os laços de comunidade, da relação entre as pessoas, e as ciências aparecem, as ciências sociais, chamadas de ciências morais, as ciências morais, aquelas que vêm evitar que continue essa barbárie. E, portanto, essa é uma das designações. Mas tem uma outra, que vai quase no sentido contrário. É que agora a maneira de nós evitarmos essa barbárie é através da observação dos fatos. É através da ciência. E o paradigma da ciência, que vem já do século XVII, é exatamente o da observação, como se fazia na física, como se fazia nas outras áreas das ciências naturais, e, portanto, elas vão ser chamadas também la physique social, a física social. Vamos tentar aplicar aos fenómenos sociais o que eram os fenómenos da natureza. E, portanto, a ideia é que ela assenta na observação dos fatos. Só que o problema nas ciências sociais, como todos sabem, é que a utilidade, quando ela se põe, imediatamente põe o segundo problema. A utilidade para quem? Utilidade para quê? E essa foi a grande divisória das ciências sociais, logo no princípio do século XX, é que a utilidade das ciências sociais pode ser para a continuação de uma sociedade capitalista, pode eventualmente ser para a construção de uma sociedade socialista diferente. É aqui que se vai dar a clivagem entre a sociologia, digamos, natural funcionalista e a sociologia marxista. E muitas vezes usando todos os mesmos conceitos. O conceito de evolução é usado por uns e por outros, mas com sentidos diferentes. O conceito de revolução é usado por uns e por outros, mas com conceitos diferentes, com orientações diferentes. O conceito de progresso é usado por uns e por outros, mas também com objetivos diferentes. E, portanto, há aqui uma ideia que vai estar muito forte nas ciências sociais, logo no início. É, por um lado, um objetivo, a ideia de que devemos ser objetivos nas ciências sociais. Para isso desenvolvemos uma série de metodologias, mas há aqueles, e essa vai ser a grande fratura, aqueles que pensam que, sendo objetivos, têm que ser neutros socialmente. Isto é, nós não temos que preocupar-nos muito de saber de que lado estamos a analisar os objetos, os nossos
objetos sociais, como dizia o Durkheim, a objetividade quer dizer naturalidade, e aqueles que é a tradição da sociologia, das ciências sociais críticas, é que a objetividade não quer dizer naturalidade. Nós queremos ser objetivos, mas queremos saber de que lado estamos. E estas vão ser as clivagens que nos vão levando até ao nosso tempo, até hoje. O que há neste momento de esgotamento nas ciências sociais? Ele notou-se, aliás, no Sul. Começa no Sul, começa em África. Quando nos anos 90, tudo isto que eu há bocado nos disse, da Deloitte e da PricewaterhouseCoopers, WaterhouseCoopers, é algo que foi tentado nos anos 90 já em África. O Banco Mundial, em 1990 e tal, disse aos africanos que eles não deviam investir nas universidades, nem deviam investir em pesquisa. Eles deviam comprar pesquisa internacional. Eles deviam comprar cursos de sociologia, de antropologia, às universidades globais. Foi a destruição das universidades africanas, porque deixou de haver investimento nelas. Universidades como Makerere, ou Nogan, Dar es Salaam, a Universidade de Bondiano, a Universidade de Nairobi, onde grandes autores lecionaram nos anos 60 e nos anos 70, obviamente que estão hoje, não digo em ruínas, estão a reconstruir-se hoje, depois desta devastação do neoliberalismo, que impediu exatamente que eles fizessem investigação e contratem a pesquisa fora, a outras instâncias. E isto foi num momento em que, por isso é que os exemplos do Sul são os úteis, em que em África, que se queria mostrar em África que não havia alternativa ao capitalismo. A África, nesta altura, ainda estava dividida entre países recém-emergentes da independência, alguns só ficaram independentes, os do colonialismo português só ficaram independentes a partir de 1975, era a ideia de que podia haver um desenvolvimento capitalista ou um desenvolvimento socialista. A Tanzânia, por exemplo, foi ela que desenvolveu mais fortemente a ideia do socialismo africano, como antes Nkrumah tinha feito em Ghana, no Ghana, e, portanto, como mais tarde vem a fazer Moçambique, Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Portanto, são outras tentativas de outro desenvolvimento. Este liquidar da pesquisa em África é para liquidar a ideia de que não há alternativa. A alternativa é o capitalismo, é o ajustamento estrutural, e nós vamos assistir, exatamente, à devastação de todas as alternativas em África. E, naturalmente, os países como Moçambique e Angola são aqueles que caem por último, porque foram os que chegaram à independência por último. O que está aqui? A ideia de esgotamento de alternativa é letal para as ciências sociais. Porque este conceito de utilidade, no sentido amplo, as ciências sociais sempre, e humanas, sempre jogam com ideias alternativas de sociedade. Podem não ser radicalmente diferentes. Por isso é que a velha distinção entre revolucionários e reformistas, mas a ideia de uma sociedade melhor, a ideia de que podemos construir uma sociedade melhor, sem essa não existe ciências sociais. E o que está hoje, o neoliberalismo, a liquidar, é a ideia da alternativa. É de que não há nada senão a ratificação do presente. E essa ratificação do presente são os mercados globais em privatização da economia, em privatização da educação, privatização da saúde. Esse é um modelo que está no horizonte em muitos países hoje, alguns concretos e outros ameaçados. O Brasil pode estar ameaçado disso. Portugal, a Espanha, a Itália e a Grécia já mais do que ameaçados, estão a ser já intervencionados, digamos assim, por esta nova política. Portanto, não é uma coisa utópica, é algo que está a acontecer. E, portanto, a ideia da falta de alternativa está a criar um esgotamento. E esse esgotamento vai nos levar exatamente a ser também uma ocasião para problematizarmos a fundo as nossas ciências sociais e humanas, e é isso que nos propõe. Porque se no norte global, e neste caso é o norte, desenvolvidos, países desenvolvidos, quando surge a teoria social, ela visa fundamentalmente resolver o problema, como digo, da questão social. Nos países do sul, que na altura eram colónias, nem contavam sequer, à medida que as ciências sociais nem tinham sociologia, tinham antropologia, eram colónias, obviamente, à medida que vão constituindo-se como países independentes, e a América Latina, obviamente, desde o princípio do século XIX, eles vão ter outra missão às ciências sociais que não têm propriamente. É o projeto de país.
As ciências sociais e humanas e as universidades têm essa característica. As universidades que se criam por todo o sul global são universidades que vão definir um projeto do país. Não se pode entender a UNAM, no México, sem a ideia de projeto do país. Não se entende a USP sem um projeto do país. Não se entende a Universidade Nehru da Índia, de Nova Delhi, sem a ideia de um projeto do país. Um projeto excludente. Excludente, muitas vezes. Não cabiam indígenas aí. Não cabiam afro-descendentes. Não cabiam mulheres. Mas era um projeto de país. A ideia dos projetos nacionais. É muito importante para entendermos por que razão é que é este ataque hoje ao desinvestimento nas ciências sociais. É que o neoliberalismo não aceita projetos nacionais. O neoliberalismo quer alinhamento. Não quer diplomacias paralelas. Não quer alternativas às grandes agências multilaterais, seja o Banco Mundial, seja o Fundo Monetário Internacional. O que está a acontecer com os BRICS é algo que está a perturbar fundamentalmente o capitalismo global. Sendo que não é uma alternativa sequer radical ao capitalismo global. Mas a ideia de que um país pode ter alguma autonomia no seu processo de desenvolvimento é anátema. E sempre que esse projeto surge, tenta-se desestabilizar esse projeto. Ora bem, sendo assim, nós vamos tentar analisar porque é que as ciências sociais, que nunca foram tão necessárias como hoje para analisar este problema, como estamos agora a analisar, por que razão é que elas se sentem tão incapazes para responder a estes desafios? Põem-se na defensiva e não temos encontrado alternativas à altura, nem teóricas, nem analíticas, nem políticas, para poder responder a estes grandes desafios. Eu penso que temos dois problemas nas ciências sociais. Um, que eu diria de colonialismo interno, e outro de colonialismo externo, digamos assim. E eu vou tentar elencar cada um deles. O de colonialismo interno tem muito a ver com o modo como foram construídas as ciências sociais. Eu acho que nós estamos num momento em que devemos refletir profundamente as suas debilidades. É que as ciências sociais, as teorias que dominam ainda hoje as ciências sociais, os nossos fundadores, foram construídas em 5 países da Europa. Foram construídas na Itália, na Alemanha, na França, no Reino Unido, mais tarde nos Estados Unidos. Os teóricos que desenvolveram estas teorias estavam preocupados com os problemas da Europa. Não estavam preocupados com os problemas das colónias, nem sequer conheciam esse mundo. Conheciam apenas indiretamente. O que observavam eram a Europa e depois os Estados Unidos. Portanto, o que nós estamos a assistir em geral é uma discrepância muito grande entre esse quadro teórico e as práticas sociais que nós estamos a analisar no mundo. Portanto, há uma relação, digamos, fantasmal, como eu digo, de fantástico, de fantasma, entre a teoria e a prática dos movimentos sociais e das organizações. Quantos protagonistas nós temos hoje nos movimentos sociais que não foram teorizados por nenhum fundador das ciências sociais? As mulheres não foram teorizadas, os indígenas não foram teorizados, os afrodescendentes não foram teorizados, não eram parte do programa da transformação social. E, portanto, não couberam exatamente dentro do quadro teórico. É notável ver os autores como Max Weber, Marx e Durkheim a pouca atenção que dão ao colonialismo. Dão muita atenção ao capitalismo, mas muito pouco ao colonialismo, quando o colonialismo é absolutamente intrínseco à constituição do capitalismo moderno. E sem ele nós não entendemos o capitalismo. Portanto, quando nós hoje estamos a dar aulas em ciências sociais na Europa, eu não tenho problema nenhum de invocar como fundadores da sociologia Marx, Durkheim e Max Weber. Mas se eu estou em Marrocos a dar aulas, as mesmas aulas, eu tenho problema, ou se estou aqui, eu tenho problema de dizer que estou a falar de autores que não se preocuparam com a minha sociedade. Preocuparam-se com a sociedade europeia. E eu, provavelmente, sou levado a pensar que aquela seleção de fundadores é capaz de ser muito seletiva e é capaz de ser arbitrária. Ela foi pensada em função
dos interesses da Europa. E então é óbvio que se eu estiver em Marrocos, eu tenho que incluir entre os fundadores das ciências sociais Ibn Khaldun. Ibn Khaldun é um grande teórico moderno, nasceu em 1332 em Tunis, um grande intelectual islâmico que construiu muita teoria sobre a história, sobre a sociedade, sobre a solidariedade social, que muita gente não conhece, apesar de estar disponível em espanhol, pelo Fundo de Cultura Económica, a Muqaddima, que é o prolegómena a uma história universal, um homem de uma cultura e de uma erudição extraordinária, mas que não entra no nosso campo, não entra nos nossos cursos, precisamente porque é uma visão não eurocêntrica do mundo. Só foi conhecido no século XIX, e uma colega socióloga marroquina recentemente descobriu que Durkheim, ao estabelecer o conceito de solidariedade orgânica, conhecia o Ibn Khaldun, mas não o citou. Portanto, é esta, digamos, antropofagia, não ao Oswaldo de Andrade, mas outra, de transformar o conhecimento não eurocêntrico em matéria-prima, que é constitutivo das ciências sociais e percebes. E então podemos começar, se nós começarmos a ver que realmente o Ibn Khaldun deve ser um dos nossos fundadores das ciências sociais, nós começamos a ver outras visões do mundo que nos permitem ver o mundo de uma maneira diferente do que aquela que está esgotada e que é o mundo eurocêntrico, que parece que está obviamente esgotado, porque o dinamismo vem de origem, em grande parte, não ocidental. E quando começamos a ver isto, abre-se, obviamente, um campo enorme de análise. Vejamos. Estamos a falar de colonialismo interno. Imaginam que um sociólogo ou um antropólogo da República Centro-Africana ou do Bangladesh alguma vez inventasse o conceito de desenvolvimento. Só se ele fosse muito masoquista. Porque a gente não pode, estando naquelas sociedades, eu não posso inventar um conceito em que a minha sociedade e 90% das sociedades do mundo estão no lado errado da história. São subdesenvolvidas. Porque no momento em que o conceito de desenvolvimento surge, só 6 países é que são desenvolvidos. Eu nunca poderia criar um conceito de desenvolvimento desta forma. Porque o desenvolvimento não é económico. Quando se cria o conceito de desenvolvimento, por arrasto, os países subdesenvolvidos são subdesenvolvidos nas suas instituições, na sua cultura, nas suas maneiras de estar, nos seus climas, são preguiçosos, são perigosos, são lascivos, só pensam em sexo, em vez de pensar em trabalho, aquelas coisas todas. A inferiorização que o subdesenvolvimento vai trazer às comunidades é um conceito que não cabe na cabeça de ninguém se tivesse sido criado fora do mundo sempre. Continuem a pensar comigo. Aqueles que estudaram os conceitos fundamentais das ciências sociais. É estranho, mas em todos os conceitos, as sociedades europeias estão sempre mais próximas do que é mais perfeito. Distinção entre comunidade e sociedade então nisso. Aqueles que conhecem um pouco essa teoria. Claro que as sociedades europeias são aquelas onde domina a sociedade sobre a comunidade. As sociedades mais atrasadas dominam a comunidade sobre a sociedade. A diferença entre solidariedade orgânica e solidariedade mecânica, em Durkheim. Claro, as sociedades europeias são caracterizadas por solidariedade orgânica, as menos desenvolvidas por solidariedade mecânica, que é inferior. Os tipos ideais de Max Weber. Claro que nunca se realiza na realidade, porque é um tipo ideal. O que acontece é que as sociedades europeias estão mais próximas dos tipos ideais que as outras. Ou seja, é toda uma construção que visa colocar em contrapé o resto do mundo em relação a um pequeno grupo de países. E, portanto, as ciências sociais talvez não nos permitam representar o mundo como o nosso, no conjunto do mundo hoje. Ora, se eu não represento o mundo como o meu, tampouco posso representar como algo que eu posso transformar. Este é que é o grande problema. É que os conceitos que nós temos hoje nas ciências sociais, quando operacionalizados na América Latina, na África e na Ásia, não dão os instrumentos de transformação social exatamente porque não representam como o nosso mundo. Representam como o mundo foi construído por outros.
E, portanto, não nos permite transformar. E quando nós começamos nesta linha, nós vamos muito longe. Podemos ir muito longe. Nós dizemos sempre que as universidades modernas, obviamente, são europeias, e é Bolonha a primeira, depois é Paris, depois é Coimbra e Salamanca. A minha universidade foi criada em 1290. É verdade. A primeira universidade é Timbuktu, no século IX. E na mesma altura a Universidade de Al-Azhar, no Egito. Mas obviamente a gente não considera isso no cânon. Também pensamos que foram os portugueses e os espanhóis que descobriram a América Latina. Mas então como explicar toda a evidência que temos hoje que os chineses estiveram na costa do Pacífico e encontraram este continente? Com uma lógica que não era ocupação. Aliás, identificaram os territórios e depois foram mandados recuar. Com grandes tripulações. Muitas ruínas de barcos estão hoje, obviamente, analisados por arqueólogos, na costa do Pacífico. O nosso cânon continua a dizer que foram descobertos exatamente pelos portugueses e pelos espanhóis, porque foram estes que ocuparam, que vieram para ocupar e naturalmente, para fazer o saco de recursos naturais que existia nesta região. Os chineses, quando vieram, não vinham com a intenção de ocupar. Era uma outra lógica. E se começarmos a esmiuçar, começamos a ver que muita coisa que parece, e isto não tem nada a ver com a demonização do Ocidente, nada. Eu sou um cientista social, treinado no Ocidente. Eu estou a tentar desmonumentalizar o Ocidente, para abrir espaço a outras experiências. Para nós vejamos que todo este conhecimento, eu não digo nada contra Max Weber ou Marx ou Durkheim, são muito importantes como teóricos. O que eu só quero é que a conversa do mundo seja mais ampla. E que a gente integre mais gente e que, portanto, não fiquem apenas eles a ocupar o espaço, quase todos eles, não mulheres, nestas coisas. E, portanto, é muito importante trazer essas outras experiências para nós podermos captar a riqueza extraordinária do mundo que não cabe na compreensão ocidental do mundo. E é por isso que eu digo que a compreensão do mundo é muito mais ampla que a compreensão ocidental do mundo. E, portanto, a transformação do mundo também pode ocorrer por formas que não são as formas que estão no script, digamos assim, do mundo ocidental. Porque o que é característico das ciências sociais é que a transformação da sociedade não se pode dar senão segundo o modelo ocidental. Seja marxista ou seja liberal. Mas ocidental. Porque nós aceitamos conceitos que são absurdos como absolutamente óbvios, transparentes. Por exemplo, a ideia da Escola de Frankfurt do universalismo europeu. Esse grande excepcionalismo da Europa que cria um universalismo europeu. Quando isto é uma contradição, não é? Porque se é europeu não é universal, se é universal não é europeu. E, no entanto, esta contradição escapou-nos. Portanto, o que é muito importante é que a gente comece a ver, efetivamente, analisar com outros olhos a nossa tradição, para poder criar espaços a outros conhecimentos e a outras visões. Podem imaginar agora que um dos maiores sociólogos, quando eu cheguei aos Estados Unidos para estudar sociologia, estávamos no início da crítica a esse grande sociólogo, Talcott Parsons. Imaginem que Talcott Parsons faz uma teoria social assente na sociedade norte-americana, não tem uma palavra sobre a escravatura. Como é que é possível explicar os Estados Unidos sem a escravatura? Ou o Brasil? No entanto, Dubois, um grande sociólogo e filósofo negro, não escapou também o papel constitutivo da escravatura na Constituição dos Estados Unidos. E, portanto, a escravatura é o colonialismo não contou, porque o conhecimento que nós temos do mundo não ocidental foi, durante muito tempo, o nosso próprio conhecimento deles. Nós não conhecemos o conhecimento deles. O que eles conhecem, porque não se admitiu que estes povos tivessem conhecimento. E as epistemologias do Sul entram exatamente nesta condição. Do que eu penso já que é um colonialismo externo. É que as ciências sociais são uma forma de conhecimento no Norte e no Sul.
são importantes, mas não são únicos. E, portanto, têm que conviver com outros conhecimentos populares, não universitários, não científicos, que têm outros critérios de validação, porque os critérios de validação não são independentes dos conhecimentos que validam. Isso é a grande premissa epistemológica de que parte. E, portanto, as epistemologias do Sul é uma reivindicação dos conhecimentos nascidos na luta, por aqueles que têm sofrido sistematicamente as injustiças do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado. Muitas vezes este conhecimento é um conhecimento de vencidos. Ora, nós sabemos que o conhecimento dos vencidos não chega à universidade. A universidade acolhe o conhecimento dos vencidos, não o conhecimento dos vencidos. Para esse, temos por vezes, e sempre, durante muito tempo, a única maneira de lhes dar algum conhecimento foram os departamentos de extensão. Aliás, muito maltratados na Universidade Brasileira e em geral. Quando, no fundo, nós nem sequer de extensão necessitamos. Nós necessitamos uma universidade por extenso. Uma universidade que acolha polifónica, que acolha efetivamente os diferentes conhecimentos que circulam na nossa sociedade. E é por isso que nós hoje, neste momento de transição, somos obrigados a criar alternativas como essa a que eu tenho vindo a promover da Universidade Popular dos Movimentos Sociais, é que juntar, como vamos fazer agora em Cuiabá, está aqui ali no Mendonça, que trabalha comigo, e vamos estar a juntar um grupo de intelectuais comprometidos com os movimentos, são 1/3 e 2/3 são ativistas e líderes de movimentos sociais, para, durante 2 dias, discutirmos em comum os problemas que são os problemas do nosso tempo. E em Mato Grosso, obviamente, a interculturalidade, a terra, tem que ser fundamental na nossa discussão. Mas isto tem que ser parte do nosso currículo da universidade. E, portanto, eu acho que todas as universidades, é uma proposta que faço ao Sr. Reitor, que as universidades, todas elas deviam ter, apenas a si própria, a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, para organizarem sistematicamente estes tipos de jornadas. Mas, portanto, quando nós entramos com estes outros conhecimentos populares, surge uma grande tarefa e nós temos de fazer um teste para isso. Porque a razão que nos leva ao conhecimento de outros conhecimentos não é o brilho de qualquer intelectual que tenha descoberto, por teoria da vanguarda, que há outros saberes que devem ser valorizados. Como eu costumo dizer, não é de maneira nenhuma menosprezar o conhecimento científico. Hoje à tarde vou discutir com os cientistas daqui, terei todo o gosto. Não é menosprezar esse conhecimento. É apenas dizer que ele é um dos conhecimentos válidos. E é muito válido, se calhar o único válido para algumas áreas, mas não é válido para outras. Como eu costumo dizer, se eu quiser ir à Lua, eu preciso de conhecimento científico. Se eu quiser preservar a biodiversidade da Amazónia, eu preciso de conhecimento indígena. Portanto, para diferentes objetivos, eu necessito de diferentes tipos de conhecimento. Mas, portanto, esta reivindicação das epistemologias do Sul não é, de maneira nenhuma, uma inovação que venha de teóricos de vanguarda. Eu sou totalmente contra as teorias de vanguarda. Sabem porquê? Porque a teoria de vanguarda tem que separar-se da sociedade a que diz respeito para a poder guiar. Isso, para mim, é o princípio do fracasso. Eu considero-me um teórico de retaguarda. Caminho com os movimentos sociais e todo o desenvolvimento teórico meu decorre, efetivamente, de muita energia, muita dela conseguida aqui, nesta cidade, da sabedoria imensa que eu conquistei ao participar nos fóruns sociais mundiais. Centenas e milhares de movimentos sociais com quem, ao longo dos anos, pude interagir. E, portanto, é uma outra compreensão do mundo e, portanto, uma outra energia que me leva a pensar que nós não precisamos de alternativas, como sempre digo, mas de um pensamento alternativo de alternativas. Porque as alternativas estão aí, só que não as vemos, não as credibilizamos. Porque se somos de uma orientação, olhamos para o capitalismo e até podemos achar que é bom ou achar que é mau. Mas não vemos que o mundo é constituído por 3 grandes blocos de dominação: capitalismo, colonialismo e patriarcado. E é exatamente no colonialismo mais invisível. O patriarcado tem hoje um movimento feminista que lhe deu grande visibilidade.
O colonialismo é aquele que exige uma descolonização das ciências sociais do tipo daquela que comecei a fazer para nós. E isso, portanto, exige um outro trabalho para podermos, efetivamente, resolver alguns problemas. Quais são os problemas que a gente tem que resolver e que, a meu entender, são complicados? Eu penso que as ciências sociais hoje, tal e qual como elas se organizam hegemonicamente, têm dois problemas graves. Elas deixaram de poder conceber o poder como ele está, efetivamente, a afetar a nossa vida. O capitalismo hoje já não é apenas um modo de produção, é um modo de civilização. É a autoconsciência da nossa época. E é por isso que é tão difícil pensar alternativo. E é por isso que os protestos, os movimentos dos indignados no sul da Europa, com quem tenho trabalhado, são fundamentalmente ricos em formular aquilo que não querem, mas muito pobres em formular aquilo que querem. Ou seja, a negatividade tem um predomínio total sobre a positividade. E é por isso que se chama indignação, que é um conceito espirosista, que é o conceito de uma revolta perante uma injustiça cometida à outra. A indignação é sempre uma memória ferida. Não é uma antecipação. Nos falta uma narrativa forte de antecipação, de construção de uma outra sociedade. E, portanto, eu acho que é fundamental que a gente comece a ver o poder e a resistência de outra forma. Vejamos o poder. Eu tenho vindo a tentar analisar o que é que se passa com o facto de nós vivermos em sociedades democráticas. Toda a gente é a favor da democracia, toda a gente é a favor dos direitos humanos. E, no entanto, a desigualdade social entre países, entre ricos e pobres, nunca foi tão grande. E cada vez mais temos problemas que parecem ser gravíssimos, sem solução, nomeadamente os problemas ecológicos, mas também o problema da iniquidade, da desigualdade social e da discriminação. Que poder é este? É um poder que é tão concentrado quanto anónimo e fragmentado. Houve um tempo em que nós conhecíamos quem eram os capitalistas que dominavam os nossos países. Eram as famílias, a gente sabia quem eram as famílias. Hoje são os mercados. Hoje é anónimo. E dá-nos a ideia, ademais, que não é concentrado, porque são milhares de decisões que se tomam e que, portanto, não está na mão de ninguém. Apesar de nós sabermos que há investidores institucionais que são esses realmente que definem o que é que se vai no mundo. Mas o que é que isto dá a ideia? É um poder que se separa cada vez mais daqueles que oprimem. Enquanto, na nossa maneira como aprendemos, por exemplo, no marxismo, o capital e o trabalho têm que estar juntos. Não há capital sem trabalho, não há trabalho sem capitalismo. Hoje, muita da dinâmica dos capitalistas no mercado financeiro não tem trabalhadores. Não conta com essa realidade. É outro tipo de poder que assume um certo nível de invulnerabilidade pela separação. Que leva, tal e qual como os super ricos hoje vivem em castelos neofeudais, condomínios fechados, ilhas do Pacífico, de uma maneira ostentatória, e são os únicos que têm validade moral, são os únicos que não vivem acima das suas possibilidades. Nós, ao contrário, na Europa, estamos a ser todos estigmatizados porque vivemos acima das nossas possibilidades. Só os super ricos é que não vivem acima das suas possibilidades. Isto é o lado secular da teologia da prosperidade, da teologia conservadora, evangélica, que domina hoje um pouco este mundo. Ora bem, eu chamo a este movimento a dronificação da política. O que é dronificação? Drones militares. Não? O drone militar é um instrumento que acabou com o conceito nacional de guerra. Quem está a matar no Afeganistão está atrás de um computador em Nevada, nos Estados Unidos. Não há sequer heróis. O herói é um programa de computador, como nos jogos. Não há danos colaterais. Pode-se destruir um drone, mas é pessoal. A vitória trivializou-se, também não há derrota. Esta ideia de um poder invulnerável que faz com que o cidadão comum diga: mas o que é que eu posso fazer contra isto? Este é o grande problema que estamos a viver hoje, em muitos contextos. Qual é o problema? É que
muitas outras instâncias da nossa sociedade estão a organizar segundo a lógica dos drones. Vejam, mercados financeiros. Hoje no mundo, o mercado financeiro, como aconteceu no passado ao Brasil, ou ao México, ou à Tailândia, está hoje a acontecer na Europa, uma agência de rating, Standard & Poor's, de um dia para o outro, pode levar ao suicídio de pessoas, pode levar à morte, à perda de emprego, pode levar à perda de trabalho, pode destruir um país, como aconteceu recentemente na Europa, de uma maneira totalmente invulnerável. É jogar com o rating da taxa de juros da dívida soberana de um país. Isto é uma forma de poder invulnerável. A segunda forma que nós podemos identificar são os chamados grandes mídia. Nos países em que os mídia hoje têm um controle monopolístico, eles têm uma ideia de invulnerabilidade, porque determinam os termos do que pode ser discutido. As guerras não declaradas que nós temos hoje no mundo, grande parte das guerras não são declaradas, nem estão a ser conduzidas por exércitos. A vigilância a que todos estamos sujeitos, as câmaras de vigilância que estão por todo lado nas ruas, as fotos que nos tiram todos os dias, a cada momento, é um poder que parece separado da possibilidade da contestação. É um poder que parece invulnerável. Portanto, eu acho que nós precisamos de umas ciências sociais que nos permitam reduzir este poder a dimensões que o tornem derrotável. E isso é uma decisão epistemológica, é um procedimento epistemológico. Nós temos de ter outras formas de conhecimento que nos permitam destruir esta invulnerabilidade, porque de outra maneira, o que é que eu, como cidadão individual, vou fazer? Eu tenho que imaginar uma outra sociedade. E as epistemologias do Sul o que nos estão a dizer é o seguinte: é que este poder tão forte é muito frágil. Ele alimenta-se das ideias que nós temos a respeito dele. Nós aceitamos como verdadeiro aquilo que eu acabei de dizer, que ele é invulnerável. É isso que ele quer, para se reproduzir. Eu dou-vos um exemplo fascinante do começo deste continente. Está belíssimamente analisado por um dos grandes filósofos deste continente, equatoriano, Bolívar Echeverría. Outros já o têm analisado, mas é muito importante esta análise. Como é que os incas foram derrotados pelos espanhóis, pelo Cortés? Às vezes são os aztecas, ou os incas. Como é que os incas foram derrotados? O seguinte é que, enquanto para o Cortés a civilização inca era uma civilização completamente inferior e que era preciso derrotar, destruir, os incas viram os espanhóis como deuses. Não como uma civilização hostil, mas como um upgrade da sua própria civilização. Uma melhoria da sua civilização. E foi por isso que se renderam em grande parte. Implodiram as suas existências. Isto é, a imagem que tinham dos seus opressores facilitou a opressão. E nós temos hoje, no nosso tempo, muitas ideias que exatamente vão nesse sentido. Em que nós aceitamos exatamente isso. Portanto, perante isto, eu vejo que as ciências sociais estão, digamos, incapazes de lutar contra uma massiva produção de falsa consciência. É que os cidadãos devem ser levados a pensar naquilo que apoia a sua própria opressão. Por exemplo, começamos todos a criar um senso comum que o Estado é excessivo, que o Estado tem que ser enxuto, que o Estado tem que ser mínimo, pois na Europa é a discussão. Quando a gente sabe, efetivamente, que o que se pretende é que se entregue tudo à liberalização, aos mercados financeiros e, portanto, à lógica do mercado. E começam sempre com a ideia de que o Estado tem, obviamente, que é predador, é corrupto, que acontece muitas vezes, como podeis imaginar e que sabeis, mas, obviamente, o que eles fazem é o seguinte: é uma estratégia de liquidação do próprio Estado, aproveitando, naturalmente, toda a corrupção que existe no mundo hoje em muitos países. Mas o que é importante é nós aceitarmos a ideia de que não é possível ter um Estado eficiente ou um Estado que produza uma boa saúde ou uma boa educação. Tudo tem que ser privatizado. É exatamente isso que está neste momento
a dominar o mundo, se não aqui domina exatamente o mundo. Portanto, nós somos, de facto, somos levados a pensar, apoiar a nossa própria opressão. Mais do que isso, nós somos levados a pensar que só somos responsáveis pelas ações que reproduzem a nossa impotência. Só somos responsáveis pelas ações que reproduzem a nossa impotência. Olhem para o conceito de empreendedorismo. Não há universidade hoje que não tenha cursos de empreendedorismo. Por todo o lado se fala de empreendedorismo. O Banco Mundial promove o empreendedorismo. Mesmo as pessoas que antes organizavam movimentos sociais e organizações não governamentais, agora têm que ser empreendedores sociais. Porque este conceito é uma derivação direta do conceito de autonomia do indivíduo no neoliberalismo. Porque é que a pessoa tem que ser empreendedor? É o indivíduo, não é a comunidade. Não? Portanto, estamos a colaborar na nossa própria importância. E, finalmente, a aceleração do tempo torna impossível a reflexão. Eu acho que hoje as próprias redes sociais têm um papel aí, e um papel que nós devemos ver com grande circunspecção. Nós, para refletirmos, para pensarmos, para termos pensamento críticos, precisamos de ter parte do nosso tempo não organizado. Por ninguém. O objetivo hoje é que todo o tempo esteja organizado, desde o tempo do descanso ao tempo do trabalho, e, idealmente, não distinguir tempo de descanso do tempo do trabalho. Os jovens que hoje vão para casa, vão trabalhar nos seus CVs toda a noite, para no dia seguinte ir a uma entrevista, deixaram de saber o que é trabalho pago e trabalho não pago. O que é lazer e o que é trabalho. Essa distinção é o que está a desmontar fundamentalmente o trabalho. Por outro lado, temos hoje uma inundação de informação por todo lado. Isso é bom ou é mau? Hoje a opacidade nas nossas sociedades decorre não daquilo que se esconde, mas daquilo que está manifestamente patente. Daquilo que é totalmente evidente. Nos outdoors, na publicidade, etc. Porquê isto? Com uma metáfora, talvez podereis ver isso rapidamente. Quando há uma inundação, o que é que acontece? Qual é a primeira coisa que falta quando há uma inundação? Água potável. Nós hoje temos muita informação, mas falta-nos informação potável. Boa. Este é o problema do nosso tempo. Portanto, eu termino dizendo-vos que as tarefas que eu proponho para um outro paradigma de ciências sociais, que venham informado por esta ideia das epistemologias do Sul, que convoca conceitos que eu não posso de modo nenhum aqui desenvolver, como o conceito da sociologia das ausências, foram referidos por José Vicente, a ecologia de saberes, a sociologia das emergências, a tradução intercultural. É uma maneira de que nós estamos a tentar buscar num trabalho coletivo que exige outras metodologias, por isso é que estão aí as UPMS, que obrigam a uma escuta profunda. Os cientistas sociais, eurocêntricos, o que nós nos habituamos nas nossas metodologias é extrativismo. A gente fala de extrativismo de recursos naturais. Qualquer cientista social hoje não reflexivo é um extrativista. Vai fazer as entrevistas para quê? Sacar matéria-prima. Está interessado no conhecimento daquelas pessoas enquanto tal? Não. Aquele conhecimento é matéria-prima para o seu trabalho. Estão a ver? Portanto, nós temos que ter outras metodologias dialógicas, participativas, o que põe o conceito da autoria. Porque no conhecimento popular, o conhecimento mais crucial do conhecimento popular, campesino, urbano, camponês, urbano, indígena, feminino, o que seja, ele não tem autores. Ele é autor. E nós temos muita dificuldade disso, mas felizmente neste país as coisas estão a mudar, neste e noutros, mas no Brasil conheço concretamente aqueles que colaboram e aqueles que colaboram comigo. No Ceará, por exemplo, na Universidade Federal de Fortaleza, nós temos hoje já uma banca popular, sabem o que é? É que muitos dos jovens, alguns, isto começou com um deles, mas isto é uma boa lição para algumas ciências sociais aqui, fizeram um trabalho de campo naturalmente com os movimentos sociais, com as organizações sociais que lhes deram apoio, etc. E, portanto, o jovem, quando chegou ao fim, tinha a sua tese, era até uma tese de mestrado, achou realmente que
Quem conhecia melhor o trabalho dele e aquela área era o líder do movimento social com quem tinha trabalhado. E apresentou naturalmente ao Senado da faculdade para que ele fizesse parte da banca da avaliação. Claro que a banca achou, a Universidade do Senado achou aquilo louco. Como é que é possível? Não tem doutoramento. Como é que você será alguém a avaliar o doutoramento? Porque o homem até era, por acaso até era analfabeto mesmo. Aprendeu a ler muito pouco durante muito tempo. Foi uma luta, mas a verdade é que depois de muita reunião, depois de muita luta, se conseguiu efetivamente que aquela tese tivesse na sua banca um líder do movimento social. E, portanto, hoje, isto está-se a generalizar com o nome de Banca Popular. O que eu acho que é notável, sobretudo, porque é uma ideia daquilo que é fundamental às epistemologias do Sul, que é a justiça cognitiva. É não sermos extrativistas, é podermos exatamente colaborar com outros e dar voz a outras pessoas, escutando-as naturalmente e valorizando o seu conhecimento de outra forma. Por isso, naturalmente, é extremamente dialógico o trabalho. Aliás, eu devo dizer que isto para mim não é muito novo. Se vir-se este livro que vamos agora lançar, eu nunca fiz entrevistas quando estive a viver na favela. E realmente foi uma tentativa de podermos partilhar conhecimento, fazer a ecologia dos saberes, muito antes de eu ter desenvolvido este conceito. Portanto, o que eu vos convido é uma outra compreensão do mundo, um pouco mais ampla do que aquela que as ciências sociais nos habituaram, precisamente para ver o seguinte: nós não sabemos que estamos no progresso da barbárie ou na barbárie do progresso. As coisas não estão a correr bem. Uns dizem que é a barbárie do progresso, outros dizem que é o progresso da barbárie. Nós temos que lutar por uma vida digna. Seja o que quer que seja esse diagnóstico. E, portanto, não é utópico. Eu dei-vos os exemplos de coisas concretas, de utopias concretas, que vão sendo possíveis, exatamente, dentro das nossas universidades. A Universidade da Faculdade de Medicina de Manaus também traz os médicos tradicionais para ensinar dentro da escola. Para tentar informar a filosofia médicos, saberes médicos. Porque nós estamos em duas áreas a desenvolver coisas que eu penso que são muito interessantes e revolucionárias, mas no sentido mais criativo da palavra, que são as ecologias de saberes médicos e as ecologias de saberes jurídicos. Nós vamos inaugurar em Porto Seguro, na nova universidade que está a ser criada pelo reitor querido amigo Omar Almeida Filho, um laboratório de ecologia de saberes médicos, em que vêm os colegas indígenas, vêm médicos, e vamos nos reunir e lançar, aliás, esse laboratório com um protocolo com o meu próprio centro. Ou seja, não é de maneira nenhuma demonizar ou pôr de lado a ciência, não. É a ciência que tem que dialogar com outros saberes. Isto é ecologia de saberes médicos ou jurídicos ou outros. O objetivo não é também apenas um objetivo intelectual. É um objetivo político, como eu sempre disse. Nós, nas nossas universidades, formamos por vezes, ou tendemos a formar cada vez mais conformistas. Nós precisamos é de formar rebeldes competentes. Muito obrigado.